Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no Sport Center, pós-jogo do Fluminense. Tem mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, 2-0 para o Corinthians. O time até que fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo jogando muito mal, foi dominado. Felipe Melo, Guga, um dos piores nessa partida de hoje. Vamos ver aqui o que eles falaram esse pós-jogo do Fluminense. Créditos e ESPN Brasil, link na descrição. Você que está chegando por aqui agora não é inscrito, se inscreve, deixa o like, ativa o sino. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Tá com a vitória do Corinthians por 2-0 em cima do Fluminense na Neoquímica Arena. Então, todos os comentários agora com o Zinho, com o Fernando Campos e também com a Natália Ferrão. Boa noite, Natália. Seja bem-vinda. O Fluminense perdeu, hein, para o Corinthians, 2-0, a vitória do professor Luxemburgo. Boa noite, Bruno, Boa noite. Tonan, boa noite ao Zinho, boa noite ao fã de esporte. Pois é, a gente falava da sequência complicada do Corinthians, o Vanderlei falava da expectativa de vir uma vitória para mudar o estado anímico do jogo. Um primeiro tempo de volume e de pressão do Fluminense, atacando muitos espaços pelo lado direito, dando pressão, o Arias se movimentando muito, o Ganso conseguindo encaixar espaços entre uma baderna defensiva do Corinthians na primeira etapa, né? Tudo amontoado, a gente até falava dos bastidores. E aí, no segundo tempo, um Corinthians melhor, um Corinthians que não mudou de peças, vai mudar ali aos 72 minutos, né? Já com 20 minutos quase 20 minutos do segundo tempo, mas encaixou a diferença na mudança de postura, uma melhor linha de posicionamento defensivo, um time um pouco mais organizado e menos afobado. E aí o Corinthians consegue um resultado fundamental e importante. A gente vai dizer, mas o Corinthians vai repetir isso várias vezes, vai conseguir? Às vezes não. Mas é um resultado importante dentro de casa para a sua torcida voltar a vencer depois de 8 jogos. E assim, o primeiro tempo não sinalizava isso, né, Fernando? Não sinalizava. Primeiro, boa noite, Bruno, Nath, craquezinho, né? O fã de esporte tá aqui com a gente. O primeiro tempo, o Corinthians sofrendo um pouquinho, o Fluminense com muito mais posse de bola, com volume, criando boas oportunidades. O Cássio sendo um protagonista do jogo, né? Fez 6 defesas só no primeiro tempo. Só que a postura modificou na segunda etapa. O Corinthians foi bem superior no segundo tempo. O Corinthians, em alguns momentos, até saindo para marcar um pouco mais alto na série de bola do Fluminense, deixando o Fluminense desconfortável com a bola e eficiente quando tinha a bola, porque acelerava muito bem, né? Combinação, né? Roger Guedes próximo ali do Yuri Alberto, o Adson sempre muito importante, para mim é jogador titular do Corinthians, mostrando mais uma vez como ele é importante. O Bidu com mais desenvoltura, né? Tendo um pouquinho mais de liberdade para apoiar, foi bem ofensivamente o Matheus Bidu ali pelo lado esquerdo. E achei que o Bruno Mendes também fez um jogo bem correto na parte defensiva. O Corinthians, no 1-0, ele já estava mais próximo do segundo gol do que o Fluminense de um empate. Acho que o Corinthians ele conseguiu mostrar uma organização defensiva, principalmente no segundo tempo, encaixotou o Cano. O Cano não teve nenhuma chance clara ali cara a cara com o Cássio e conseguiu parar o time do Fluminense, que tinha o controle da posse de bola, mas aquele controle estéreo, né? O Corinthians conseguiu se defender bem e foi muito mais perigoso no contra-ataque. Baita vitória, que dá um pouquinho mais de tranquilidade, né, pro Luxemburgo, pros jogadores, ameniza um pouco a questão do ambiente que estava pesado e sai da zona da confusão, né? Pelo menos de maneira parcial, sai da zona do rebaixamento. E aí a gente tem números, então, do Roger Guedes se sentindo em casa. Temporadas mais artilheiras, então, do atacante na carreira. Nessa, 2023, em 28 jogos, já 17 gols. Superando os 15 gols que fez em 66 jogos na temporada passada. Também jogando na China, foram 13 gols em 25 jogos. Estamos em maio, hein, Bruno? Pois é, dá pra bater uns 30 gols ainda, hein? Com essa média aí, ele pode bater 30 gols na temporada. Tá aí, galera, mais uma partida ruim do Fluminense. Até que o time jogou bem no primeiro tempo, né? Dominou o Corinthians. Se tivesse caprichado um pouco mais nas finalizações, poderia ter saído com uma vitória, com 3 pontos. Tem que treinar um pouco mais finalizações. O Cano também não teve nenhuma chance clara ali de fazer gol, né? De chutar no gol. O Ganso até que fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo um jogo muito apagado. Mas não só o Ganso, o time inteiro muito mal. E um dos piores aí da partida, se tivesse que eleger os piores, seria o Felipe Melo e o Guga. Muito mal mesmo nesse jogo de hoje. Felipe Melo não dá mais para ser titular dessa zaga do Fluminense. Muito lento, não consegue acompanhar as jogadas. No gol mesmo, no primeiro gol do Corinthians, ele estava ali olhando a bola acabou sobrando ali para o Roger Guedes, né? Um cruzamento do Yuri Alberto. O Felipe Melo muito mal, o Guga também muito mal, não dá para ser titular nesse time do Fluminense. Guga muito mal, não só nesse jogo de hoje, mas nas partidas que ele é titular, ele não consegue jogar bem. Time muito mal,
Algumas partidas atrás o Fluminense estava dando show, encantando, jogando muito futebol, mas caiu bastante de rendimento nesses últimos jogos, né? Quarto jogo sem marcar gol, sem vencer. Tem a decisão aí contra o Flamengo na quinta-feira. Então o Diniz tem que corrigir muitas coisas para a sequência dos próximos jogos. Deixa a sua opinião aqui abaixo. Valeu e até o próximo vídeo, galera.